lá, Copa de Futebol em 2014, Olimpíadas em 2016, eventos que divulgaram o Brasil no mundo todo. Além do legado de infraestrutura para a cidade e sede, espera-se um outro grande resultado desses eventos, o aumento significativo do turismo internacional em todo o Brasil. Em novembro, o Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, completou 50 anos de existência à frente desse setor da economia. Para falar sobre a indústria do turismo no Brasil, o Agenda Econômica recebe o presidente do Instituto, Vinícius Lumertz. Vinícius, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. É um setor hoje já muito importante da economia brasileira, mas ainda temos muitos déficits, não é isso? Eu queria, antes da gente começar, só mostrar para o nosso telespectador um pouquinho o que é esse setor, a importância dele no PIB. Vamos ver. Mais de 7 mil quilômetros de praias, 20 sítios classificados pela Unesco como patrimônio cultural ou natural da humanidade. Clima diverso, cultura mais diversa ainda. Características que despertam a curiosidade de viajantes. O turismo é hoje uma das principais fontes da economia mundial e já é bastante representativo no PIB brasileiro. Em 2015, o país foi a 9ª maior economia turística do mundo. Por ano, movimentou, direta e indiretamente, cerca de 490 bilhões de reais, o que representou 9,6% do Produto Interno Bruto. Então, é um percentual importante, 10% quase do PIB. Mas esse percentual não é só turismo, é todos os serviços que envolvem transporte, alimentação, a hotelaria, é isso? Como é que é? Turismo é uma palavra que tem um significado que mudou o significado. O significado de turismo no passado era assim, associado a lazer, era uma coisa assim, mais lúdica. Hoje, o setor de turismo e viagens está associado à logística, está associado a uma, não um setor, mas sim uma dimensão econômica que contempla muitos setores, né? Então você tem o efeito direto do turismo, o indireto e o induzido. Quer dizer, quando um hotel compra 100 aparelhos de televisão para instalar no hotel, inclusive é induzido na medida que esses aparelhos de televisão ou os carros de aluguel de uma locadora que são utilizados, aquela parte que é utilizada pelo turista de negócio, pelo turismo de lazer, entra na contabilidade, por isso chega a esses 9 e tantos por cento. O mundo inteiro acordou para isso, o mundo percebeu que o turismo é um negócio muito sério, Quando muito a gente importante. fala do dinheiro deixado pelo viajante, principalmente o estrangeiro, e aí eu queria que você falasse um pouco do que é turismo interno e o que é turismo externo nessa conta do PIB. Quando a gente fala do turismo externo, do dinheiro trazido pelo estrangeiro, chega a quanto? Vai chegar esse ano perto de 6,8 bilhões de dólares, né? Nós no Brasil achamos isso pouco, e né? Porque nós temos um potencial e projetamos, e nós estamos 1,5 bilhão atrasados no planejamento da Embratur nessa meta, porque temos investido muito pouco na promoção lá fora e tivemos nos últimos anos um problema de câmbio. Então nós deveríamos estar com 1,5 milhão a mais de turistas e faturando 1,5 bilhão a mais ou menos. Mas o câmbio não é a nosso favor quando a gente tem... Agora, né? Mas nos últimos anos nós tivemos um câmbio ruim. Mais próximo, né? Mais quase paridade. O Brasil ficou muito caro, porque o Brasil tem o custo Brasil, que já é caro, e durante um período nos últimos anos, desde 2008 para cá, o real ficou caro, né? Então o Brasil ficou relativamente caro. Mas assim, no contexto das exportações, essa posição do turismo está em quinto na exportação brasileira, porque o Brasil ainda é um país muito fechado, né? A economia brasileira ela é diferente das economias dos países desenvolvidos. Os países da OCDE, por exemplo, o Brasil agora talvez seja membro da OCDE em algum momento, ele é um convidado, mas talvez seja membro definitivo, são os países mais desenvolvidos. Lá, a participação da soma das exportações e importações, incluindo o turismo, ultrapassa uma média de 80%. Nós, a soma das importações e das exportações, onde está o turismo, é perto de um pouco mais de 20%. É lógico que é um país grande, ele é um país que vende muito e compra muito dentro, mas mesmo assim, se considerar a média, a diferença é muito grande. O Brasil ainda tem uma participação internacional e uma internacionalização, grau de internacionalização
relativamente baixo pela história econômica do Brasil. Quando a gente fala de entrada de estrangeiros, a gente tem os dados da própria Embratur de 2015, 6 milhões e 300 mil estrangeiros. Quando a gente compara isso com outros países, vamos pegar a França, que é a campeã mundial de turismo, 87 milhões de estrangeiros no mesmo ano. Mas vamos pegar Estados Unidos, que está na segunda ou terceira posição. Por que são esses fatores que fazem com que a gente tenha, na verdade, um número muito pequeno? Nós temos um número muito pequeno, mas não é só um número que é pequeno, porque a Austrália tem um número parecido com o nosso, em torno de 7 milhões de turistas, e fatura 32 bilhões de dólares, mesmo tendo um número relativamente pequeno, porque é um país distante. A França recebe também muitos visitantes do entorno, da Alemanha. O alemão que passa pela França para ir para a Itália também é um turista também naquele momento, né? É evidente que o grau de maturidade desses mercados é muito maior. Mas não é só o número de turistas que nós queremos aumentar, nós precisamos melhorar o ticket médio, né? São esses fatores? E o nosso ticket médio é baixo, né? O argentino que vem para cá, ele gasta 55 dólares por dia. Quando nós vamos à Argentina, nós gastamos 160 dólares, né? Os argentinos gastam muito aqui. Eu estava vendo que a média do ticket no Brasil é de 100 dólares dia. Ticket médio, né? Mas o argentino do verão, que agora vem a temporada, gasta menos, né? Porém, fica mais dias, são mais pessoas na família, então nós temos um superávit com a Argentina, né? Mas se você olhar quanto nós estamos investindo em promoção e olharmos o que aconteceu nos últimos anos, o Brasil foi na contracorrente da promoção. Nós estamos investindo menos nos últimos 10 anos. Os nossos vizinhos, Argentina, Paraguai, Uruguai, esses países todos, principalmente a Colômbia, o Chile, o Peru e agora a Argentina mais ultimamente, não só estão investindo, mas como estão derrubando as barreiras de vistos e facilitando o investimento. Que o outro problema do Brasil não é só que promove pouco e que é distante, que é uma situação de fato, mas que em relação ao ticket médio também, é que o Brasil tem uma situação no qual o potencial do turismo é muito alto. Se você pegar o WTTC, que foi citado ali e você pegar o Fórum Econômico Mundial, vamos pegar o Fórum Econômico Mundial. Nós somos o primeiro e maior potencial natural para o turismo no planeta. O 8º em cultura. Então, natureza número 1, cultura 8º. Em condições gerais para fazer negócios, ambiente de negócio, 126º. E o que são essas condições naturais? Eu estava vendo na Olimpíada, a rede hoteleira, agora em junho de 2016, a rede hoteleira do Rio alcançou 90% da sua ocupação. Os preços estavam altíssimos, todo mundo reclamou de preço, qualidade de serviço também teve muita reclamação. Eu discordo disso, discordo completamente disso, não é uma avaliação correta. Não é uma avaliação correta. Durante grandes eventos, no Rio de Janeiro, em Londres, numa feira na Alemanha, os preços sobem. E eles ficaram em preços caros, mas ficaram mais ou menos dentro do que é o preço do Réveillon, do que é o preço do Carnaval, porque é um pouco livre mercado, né? Nós temos que dar um espaço, porque tem meses, agora, por exemplo, a hotelaria do Rio está com 30%, 40% de ocupação. Mas então, nesse período de pico de ocupação, 90% da rede hoteleira, como é que a gente poderia aumentar esse turismo se a gente não tem uma rede hoteleira nesses períodos, ou talvez aumentar em outros períodos? Não, veja bem, o caso do Rio de Janeiro é específico. O que eu falava anteriormente é que num ambiente de negócios difícil como o Brasil, só para terminar o raciocínio, nós voltamos ao Rio de Janeiro. A situação do Rio hoje é diferente por conta do que aconteceu nos Jogos Olímpicos e tudo mais, Copa e tudo mais, da média do Brasil. O Brasil precisa de mais equipamentos. O Rio precisa de mais promoção e segurança pública. São problemas completamente diferentes. Antes o Rio precisava de equipamentos. Agora o Rio já tem os museus, tem o metrô, tem o VLT, tem dobro do número de hotéis, de apartamentos em hotel, principalmente 5 estrelas, 4 estrelas. Então o Rio supriu esse problema que o Brasil ainda tem. No Brasil nós precisamos abrir os parques naturais, baixar os impostos dos parques temáticos quando eles compram equipamentos fora. Nós precisamos abrir as cidades históricas para o desenvolvimento do turismo. Nós precisamos desregulamentar e fazer aqui o que foi feito no resto do mundo para o desenvolvimento das marinas, dos portos turísticos, dos cruzeiros. Aí sim nós temos um fluxo turístico interno maior do que já é. Nós temos 204 milhões de viagens aéreas no Brasil por ano. Terceira maior aviação civil do mundo. Então, internamente você tem uma Gramado que tem 42 mil habitantes, mas tem 6,5 milhões de turistas.
largamente brasileiros. Turismo interno. Sim, mas isso é uma base para o turismo internacional. Claro. Bonito, por exemplo, ultrapassou a barreira de 55, 60 mil estrangeiros. Isso vem subindo muito. Logo, logo, com os prêmios que nós estamos ganhando, agora estive em Londres, Bonito ganhou mais um prêmio, né? Esses lugares vão se desenvolver, mas é preciso liberar esses lugares para acontecer. Vamos pegar Lençóis, por exemplo, né? Precisa de hotéis. Lençóis é um paraíso, né? Toda a rota do Encanto, que vai do Ceará, das praias do Ceará, passando pelo Delta do Parnaíba e entrando lá nos Lençóis, quer dizer, aquilo tudo tem um potencial turístico de caráter planetário, mas precisa de uma infraestrutura e precisa de um regramento. Quando eu falei aí que o Brasil é um dos ambientes de negócios mais difíceis, em 140 países, pelo Fórum Econômico Mundial, nós somos em 140 o 137º pior para se abrir um negócio de turismo, por conta da burocracia, por conta do preconceito, por conta de um... O que você chama de preconceito? O Brasil tem um sistema conservador de uma democracia corporativa em que a sociedade brasileira em geral tem um perfil, né, nessa linha, tipo, precisa mudar tudo, menos eu, menos o meu órgão não vai mudar. Tudo tem que mudar, menos o meu. E aí não muda nada, né? Então ninguém muda, não tem o passinho para dar dança. Então você quer fazer uma evolução de ambiente de negócio, você reconhece realmente 137, pior em 140 para abrir um negócio no turismo, você, olha, os parques naturais estão fechados, então você acha que deveriam abrir, porque no mundo inteiro são abertos, né? Os Estados Unidos têm 300 milhões de visitantes em parques, nós temos 6, 7 milhões. Né? E aonde nós temos? Onde foi feita concessão, onde foi feita a participação da iniciativa privada. Quando você vai para as outras coisas, você encontra isso em tudo quanto é lugar. Marinas, você não vê marinas, e o potencial é enorme. Por quê? Porque tem conflito na área de licenciamento, é a SPU, é a Marinha, é o município, é o Estado, é a Procuradoria Federal que tem um entendimento, a Procuradoria Estadual que tem outro entendimento. Então você tem um imbróglio que faz com que uma marina nos Estados Unidos, na Flórida, por exemplo, leve 90 dias para ser licenciada. São 3 páginas, porque o próprio Estado licencia. Aqui pode levar 12 anos e não sair nunca. Então, na verdade, o turismo é uma indústria, porque a gente encerrar, fazer uma passagem nesse primeiro bloco, o turismo é uma indústria que, na verdade, ele é uma ponta. Se para ele funcionar, você falou de transporte, de segurança, de desburocratização para abertura de empresas. Para o turismo estar bem, o país tem que estar bem no seu restante de estrutura. E mais, o turismo faz essas transformações, porque veja o que o Rio melhorou com os grandes eventos. O que aconteceu no Rio? O Rio era uma cidade defasada sobre transporte público, do ponto de vista de hotéis, de qualidade de vida. O problema da segurança não se resolveu, claro, ainda. Mas hoje o Rio fatura com turismo $2 bilhões de turismo internacional. Ele tem potencial para faturar $8 bilhões. Como é que nós sabemos disso? Barcelona faturava 1,7 bilhões e hoje fatura 8 bilhões. Com turismo internacional, fora o interno. Isso pós-Olimpíadas, né? Isso pós as Olimpíadas, no mesmo trajeto. Olimpíadas então Barcelona foi Copa? Foi Olimpíada mesmo. Foi Olimpíada. Então nós teve a Copa também junto com Portugal, né? Mas as Olimpíadas foram a grande transformação, que foram a grande simbologia da transformação do Rio e de Barcelona, estão interligados. Onde é que eu quero chegar aqui? É que é possível você projetar uma economia do turismo que melhore as cidades e, inclusive, seja apagadora da conta da segurança. Porque as boas cidades do mundo, se você pegar listas das melhores cidades do mundo, em qualquer instituto, você basta olhar e você vai ver, são cidades turísticas. Porque uma coisa leva a outra, é um círculo virtuoso, né? Você consegue andar em Gramado às 10 da noite na rua em segurança, uma cidade turística. Então, né? Vai ser o seguinte, a gente vai falar dessa questão de segurança, desse círculo virtuoso, como é que o Brasil entra nele no próximo bloco. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. E no próximo bloco continuamos a falar sobre a indústria do turismo no Brasil e o que fazer para destravá-la. Já, já.